Graça e paz, igreja. Amém? Pessoal, vocês notaram a fúria do inimigo hoje? Notaram? Ele está furioso, saiu raios e chuva de pedras e tempestade, vento, né? E desde ontem, eu senti, ontem à noite, eu falei, vou sentar para fazer com calma o esboço. E aí começou, parece que as trevas se levantaram e deu uma opressão que parecia que eu não ia aguentar. Mas eu sinto que Deus vai fazer grandes coisas essa noite. Vocês creem? Amém? Então, para começar, abram a palavra em Mateus, capítulo 4, versículo 16. Acharam? O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E o tema da mensagem é: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, tá? Em Mateus ele fala dos céus, porque Mateus escreveu para o povo hebreu. E eles têm muito temor em falar o nome de Deus. E Lucas já fala para o povo gentio, para os romanos. E eles entendem melhor quando fala Deus, eles entendem que é o único Deus, tá? E podemos pensar, né? Por que que Jesus, quando veio trazer as boas novas, ele não falou que quando a pessoa ia levar as boas novas antigamente, é porque alguém tinha vencido a guerra, né? Então ele ia correndo antes e levava as boas novas que o povo tinha vencido. Podem se sentar, gente, perdão, esqueci. Podem se sentar. Então, ele levava as boas novas, todo alegre, falando que aquele povo tinha vencido aquela guerra. E por que será que Jesus não falou: alegrai-vos, pois é chegado o reino de Deus? Vocês já pararam para pensar nisso? Né? Alegrai-vos, o reino de Deus chegou, nós vencemos a guerra, vocês estão livres, fiquem alegres. Mas ele fala: arrependei-vos. Por quê? Como aqui fala, o povo estava em trevas. Por quê? Vamos voltar lá atrás. Quando Deus criou o mundo e criou o homem, ele deu o governo de toda a terra para o homem. E o homem, num ato de desobediência, deu todo o governo da terra para as mãos do inimigo. E aí o inimigo passou a reinar na terra. Para ter um reino, precisa de um rei, de um território, de leis e de súditos. Quem era o rei? Satanás. Quem eram os súditos? Escravos. Nós. E a lei? Roubar, matar e destruir. E como que Satanás age para propagar o reino dele? Ele lança setas inflamadas na mente das pessoas. E quando as pessoas acatam essas setas sem filtrar, sem discriminar, elas acreditam naquelas mentiras de Satanás, essas setas inflamadas com fogo incendeiam o coração com o sentimento, e com isso elas têm o comportamento destrutivo. Quando elas obedecem essas setas. Então elas têm comportamentos horríveis, abomináveis, e saem propagando o reino das trevas. Mas quando Jesus chegou, ele disse, né? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Por quê? Porque o arrependimento é a porta de entrada para o reino de Deus. Porque se a gente não se arrepende, a gente não é transformado.
Porque se eu não me arrependi do meu pecado, é sinal que eu quero continuar pecando. Porque eu não percebi que era errado. Não é? Não é assim? E arrependimento é diferente de culpa. A culpa é pesada. A culpa nos acusa. A culpa nos leva para um lugar onde continuamos errando num ciclo vicioso de cobrança e erro e culpa. É uma automartirização que a pessoa fica com raiva de si mesma e falando, por que eu fiz isso? Isso era inadmissível. Como que eu fui capaz? Como que eu fui burra? Olha, estraguei tudo. Agora eu só mereço coisas ruins na minha vida. Eu mereço ser punida. Eu mereço sofrer. Eu não mereço nada de bom. Essa é a culpa. E o arrependimento é você constatar o seu erro. E você sentir... puxa vida, isso é tão errado, eu não queria ter cometido isso. Então eu vou assumir o meu erro, eu vou arcar com as consequências e o mais importante, eu vou aprender com o meu erro para não cair mais na mesma pedra. Tá? Porque o arrependimento, ele leva ao aprendizado e à transformação. Jesus, ele deu o seu sangue, né? Ele foi transpassado por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. E quando ele derramou o seu sangue e deu o último suspiro, ele disse, está consumado, está pago. Ele nos comprou de volta. Nós saímos da escravidão das trevas, da condenação à morte eterna e passamos a ter direito à vida eterna ao lado do Pai. Né? E a porta entrada para esse reino é o arrependimento. E qual é a lei do reino? São as leis de Deus. E o reino também ele é paz, justiça e alegria do Espírito Santo. E como se propaga o reino nessa terra? Jesus nos fez embaixadores do reino de Deus e nos deu autoridade para curar, salvar e libertar em seu nome. Então nós somos os embaixadores que vamos estabelecendo o reino de Deus e avançando no território do inimigo, para trazer o reino de paz, justiça e alegria para este mundo que jaz no maligno. Então olha como é importante o arrependimento. E o que impede a gente de se arrepender? É o nosso orgulho. É o nosso orgulho que plastifica a nossa alma e faz com que a gente caia numa situação de comodismo. Ah, tá bom, assim, tá ruim, mas tá bom. Ah, mas é só um pecadinho. Ah, ninguém é perfeito mesmo. Isso aqui não faz mal, eu não estou matando, eu não estou roubando, eu não estou traindo, eu não estou mentindo, então tá tudo certo. Uma raivinha aqui, uma invejinha ali, uma fofoquinha aqui não faz mal nenhum. Né? Eu já me arrependi uma vez, eu já desci as águas, eu já recebi o perdão de Deus, eu já aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador e agora eu estou salvo. O meu passaporte para o céu já está comprado e está tudo certo. É isso? Tá certo mesmo? Esse é um pensamento de um fariseu, de um religioso que quer ficar morno no comodismo, morto na fé, sem querer ser transformado, porque a transformação dói, não dói? Abrir mão de prazeres dói, não dói? Mudar o seu jeito, o seu ego, do seu eu, do seu orgulho, dói, não dói? Por isso que a gente precisa
combater o nosso orgulho, senão a gente não consegue se arrepender. Vocês já viram aquela pessoa que não consegue pedir desculpa? Ela erra, dela fica se justificando o erro, aí joga a culpa em cima de todo mundo. E aí, quando não tem jeito mesmo, assim, ela fica encurralada, ela tem que assumir que ela errou. Daí o negócio parece que a palavra vem e não sai, fica entalada na garganta. Você fala, pede desculpa. E a desculpa não sai, porque o orgulho não deixa. Quando eu dava curso para criança de inteligência emocional, tinha que fazer um teatro, e no teatro o personagem tinha que pedir desculpas para o outro personagem. E a criança era tão orgulhosa que ela não conseguia falar a palavra desculpa no teatro. Olha como é sério o nosso orgulho. E o que Jesus fala em Mateus 5:20. Pois eu vos digo a esses fariseus que acham que já está com o passaporte comprado para o céu. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Muitas vezes a gente lê e passa batido por esse trecho, né? A gente lembra dos 10 mandamentos, mas não lembra o que Jesus falou no Sermão do Monte. Em Mateus 5:21, aqui eu vou resumir, tá? Vou falar só alguns tópicos. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. O que é encolerizar? Sentir raiva. Quem aqui não sente raiva? Todos nós, porque somos humanos. E tudo de bom e tudo de ruim existe dentro de nós. E não adianta a gente fingir que não tem raiva, que fica pior. Porque a raiva ela vai crescer no escuro e vai sair de forma inadequada. Ou através de uma explosão desproporcional, ou através de patadinhas sutis, indiretinhas, piadinhas com fundo de verdade, fofoquinhas. Sem perceber, a pessoa altera o tom de voz. E quando alguém fala, nossa, calma, não precisa gritar. A pessoa fala, imagina, eu não estou gritando, quem está gritando é você. Por quê? Porque quando a gente reprime, o sentimento cresce no escuro e sai de forma inadequada. Então não é reprimir, é primeiro passo, assumir. Eu estou com raiva, o que vou fazer com a minha raiva? O sentimento, ele sempre surge de um pensamento. A palavra fala: sobre todas as coisas, cuide do seu pensamento, pois dele procede toda a sua vida. Ou sobre todas as coisas, cuide do seu coração, pois dele procedem todas as fontes da vida. A palavra fala, tudo começa aqui. Se eu estou sentindo raiva, eu tenho que ver o que eu estou pensando. Será que é alguma seta que eu estou acreditando? E como que eu faço para desmascarar essa seta? Confrontando com a palavra de Deus. Meu pensamento, minha crença, minha visão está de acordo com a palavra de Deus? Porque o que eu penso, o que eu sinto e o que eu quero é enganoso. Porque mais enganoso do que todas as coisas é o coração do homem, que envolve pensamento, sentimento e vontade. Então, quando será que vai cair a nossa ficha e a gente vai parar de dar crédito para o que a gente acha, para o que a gente sente e para o que a gente quer? A gente tem que levar esses sentimentos e pensamentos e vontades cativos a Jesus. E só assim seremos transformados. Amém? E ele diz mais, em Mateus 12:36. Digo-vos, pois,
que toda palavra fútil que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Quem aqui fala a palavra fútil? Quem não fala a palavra fútil? Né? Mas nós não nos lembramos de nos arrepender por conta disso. Ouviste o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, é vigiar o tempo inteiro a nossa mente, os nossos pensamentos. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Mas os escribas e fariseus falam assim: imagina, eu querer ser igual a Deus, ou você quer ser igual a Deus, que prepotência sua. Deus é Deus. Realmente Ele é perfeito, mas Ele é a nossa meta. A gente precisa se espelhar nele e tentar ser como Ele, tentar ter o caráter perfeito de Cristo. Não é um caráter mais ou menos, porque eu sou humano, porque eu sou falho, e você sempre, e tá tudo bem, porque eu já ganhei meu passaporte para o céu. A gente viu aqui que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Você pode falar: mas eu expulsei demônios, mas eu curei, mas eu fiz obras em seu nome, salvei tantas pessoas para Jesus. E Ele vai falar: mas eu não te conheço. Então, o assunto é sério, porque está em risco a nossa salvação. E o inimigo, ele não quer que a gente se arrependa, porque ele não quer que a gente tenha acesso ao reino de Deus. Porque se a gente for para o reino de Deus e nos tornarmos embaixadores do reino, Ele sabe que as portas do inferno não prevalecerão. Então Ele tenta nos atacar de todas as formas possíveis e imagináveis. Estamos em uma guerra. Por mais que a gente queira, não, tá tendo a guerra ali, eu tô de fora, eu tô aqui na minha, no banco de reserva, tá tudo certo. Não tá. Porque o inimigo tá te atacando, tá te minando sem você perceber. Ele vai cercando, é como assim, se você fosse um templo, você é um templo do Espírito Santo. E as janelas, vamos supor que é os seus olhos. O inimigo vai construindo pedra sobre pedra, formando um cerco ao derredor. E você não enxerga. Quando chega na altura dos olhos, você já está cercado. É como uma cobra python, que vai envolvendo a sua presa bem devagarinho, e do nada ela esmaga. E a gente nem percebe. Por isso que a gente precisa aprender estratégias de guerra. Porque senão a gente fica igual o cego em tiroteio, levando chumbo de todo lado sem saber por quê, sem saber de quem, sem saber como se proteger. E quando eu recebi o convite para ministrar, eu sempre falo: Deus, o que o Senhor quer passar para a sua igreja? E aí eu fiz um jejum, eu achei que Ele ia falar lá para o finalzinho, mas no primeiro dia que eu sentei para orar, eu pedi perdão, como sempre inicio a oração, mas aí veio um monte de coisas à memória e eu comecei a pedir perdão por cada atitude que eu lembrei durante toda a minha vida. Eu fiquei mais de 1 hora pedindo perdão e me derramando. E então Ele falou: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Meus filhos, meus filhinhos, se arrependam, porque senão vocês não vão entrar no céu. E é morte eterna.
E eu quero vocês comigo, filhos. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então agora que a gente aprendeu, vamos praticar. Eu vou pedir para apagar as luzes, colocar um louvor. Vocês vão se ajoelhar, nós vamos nos ajoelhar. E vamos pedir perdão para Deus por cada mínimo erro que cometemos durante a nossa vida. Amém? Vocês querem ser transformados? Vocês querem entrar no reino do céu? Então se derramem na presença do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Pai, diante da Tua presença, Deus, da Tua igreja, Pai, de joelhos, Senhor, e queremos Te pedir perdão, Pai. Queremos Te pedir perdão, Deus, por cada pecado que cometemos, Senhor. Por todas as vezes, Pai, que não agimos conforme a Tua vontade, Deus. Pai, perdoa, Pai, por cada palavra em vão, cada palavra fútil que saiu da nossa boca, Senhor. Oh, Papai querido, nos perdoa, Pai, por todas as vezes que Te desagradamos, Senhor. Que fomos por caminhos que não eram os Seus caminhos, Pai. Que nos perdemos nestes caminhos e que fizemos mal a nós mesmos e àqueles que estão ao nosso redor, Papai. Nos desculpa, Papai, por cada ato de rebeldia em que enfrentamos nossos pais, em que enfrentamos as autoridades que Deus estipulou na nossa vida, Senhor. Nos perdoa, Pai, por cada mentirinha que contamos, por cada coisa que pegamos emprestado e não devolvemos, por cada vez que achamos algo na rua e pegamos, sendo que não sabíamos de quem era. Oh, Papai querido, nos perdoa, Pai, por cada fofoca que fizemos, cada julgamento, cada olhar julgador, depreciativo, cada palavra de maldição que saiu da nossa boca, Senhor. Oh, Papai, estamos hoje aqui, Pai, quebrantando o nosso coração diante do Teu altar, Deus. E pedimos, Pai, que nos limpe, que nos lave com o sangue do Senhor Jesus, que nos dê vestes novas, Papai, para que possamos, Pai, ser noivas irrepreensíveis para o noivo que é Jesus. Nos perdoa, Papai, por ter colocado outras coisas no altar do nosso coração, por não ter colocado o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, Deus. Nos perdoa por perdermos tempo com distrações banais, por alimentarmos a nossa mente com fontes contaminadas e por achar que não tinha nada demais. Oh, Papai querido, acessa o nosso coração, Pai. Até os erros que não lembramos, Senhor, nós pedimos perdão.
foi dilacerado naquela cruz. Cada gota de sangue foi por um pecado nosso. Pai, em nome de Jesus, nós nos arrependemos e clamamos pelo seu perdão. Amém. Agora os obreiros vão passar um papel e um lápis para cada um, para vocês escreverem de forma resumida, tá? Não precisa escrever cada pecado, mas de forma resumida, representativa neste papel. E nós vamos, num ato profético, queimar este papel ali no fogo, para que Deus receba o nosso clamor. Amém? Quem já for terminando, eu vou pedir para fazer 2 filas aqui. Pode começar daqui. Pode vir para esse lado. Tudo bom? Aqui atrás dele, tá? Atrás dele e vai virando para cá.
Agora é o seguinte, gente. Vai sair primeiro os da ponta de lá, tá? Os da ponta vão passando no meio do corredor e vão levar ali no fogo o seu papelzinho. Assim que deixar o seu papelzinho, vem aqui para o começo da fila. E a fila vai andando para lá. Podem ficar de lado, tá? Pode ficar de lado, aí vocês vão andando assim, ó, para lá. Que aí vai entrando o outro ali, o do final vai saindo, vai indo, um de uma ponta e depois outro da outra ponta. Ou pode vir os dois de uma vez, melhor. Pode vir um de cada ponta de uma vez. E o que quem está na fila vai fazer? Vai interceder, tá? Vai orar. Abre a boca, solta a voz, tá bom? E começa a orar, tá? Por perdão. Então pode ir. Pai amado e Deus Santo, Pai, vem com a Tua presença, Senhor, receber, Pai, o nosso clamor, Pai, o nosso perdão, Senhor. Levanta as suas mãos, vai orando, vai clamando a Deus o acesso ao perdão, gerando arrependimento sincero, arrependimento genuíno no coração. Pode ir vocês dois. Vocês vêm dando um passinho pra cá, tá bom? Vem dando um passinho pra cá. Soberano amado Deus, nós entendemos e compreendemos, Deus, a palavra qual foi ministrada sobre as nossas vidas nessa noite. Pai, nós sabemos que arrependimento é atitude. Arrependimento é mudança de pensamento, é mudança de mente. E nesse momento, Senhor, o Senhor colocou no coração da Luciana um ato profético para ser realizado. Nós sabemos, Deus, que o Senhor é Deus que nos perdoa. E o Senhor é Deus que lança no mar do esquecimento, Deus, tudo aquilo que envolve o nosso arrependimento. Pai, mas não é simplesmente um fato de lançar, Senhor, aquilo que trouxe a nossa memória no fogo, mas é verdadeiramente haver uma conversão de atitude. E que dessa forma, Pai, o Teu nome seja glorificado, o Seu nome seja exaltado. Pai, que o nosso inimigo, Pai, não venha lutar contra as nossas vidas, mas que em todo tempo, Pai, o Senhor venha cumprir e realizar o Teu querer sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, nós sabemos, Deus, que já é manifesto o Teu reino em nós e através de nós, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, naquilo, Pai, Senhor, que nós temos vivido. E Pai, então nessa noite nós lançamos, Deus, diante do Senhor, Deus, cada palavra que foi escrita nesse papel. Eu creio que foi o próprio Espírito Santo que trouxe a memória e conduziu, Senhor, a tudo que for escrito. Pai, que nessa noite, Pai, venha haver mesmo mudança de atitude, mudança de pensamento, mudança de palavras, mudança de comportamento, que venha haver, Senhor, verdadeiramente mudanças de dentro para fora, que aquilo, Senhor, que trazemos dentro de nós venha externar, Pai, aonde quer que nós estejamos. Pai, em nome de Jesus, nós já repreendemos desde já toda a artimanha do inferno, nós já repreendemos, Deus, desde já toda ação contrária, tudo aquilo que Satanás tentar trazer à memória nesse momento para impedir e paralisar os Teus filhos, Pai, de cumprir aquilo que é proposto. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti mesmo, protege, Senhor, a cada mente, protege, Paizinho amado, a cada coração, e que verdadeiramente, Pai, venha, Senhor, concluir mudanças de atitude. Pai, o reino dos céus, Pai, não se inicia quando nós morremos. Ele já se iniciou em nós e através de nós. E nessa noite nós podemos escolher e decidir de que maneira, Senhor, iremos viver, Senhor, na Tua presença. Pai, como foi declarado nessa noite, que nós venhamos nos arrepender, porque já é chegado o Teu reino. Nós já temos livre acesso à Tua presença. Nós já podemos, Deus, chegar diante do Senhor e rasgar as nossas vestes, Deus, de religiosidade, e podemos
queremos, Deus, nos apresentar diante do Senhor como filhos amados a qual somos. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha tomar neste momento as mentes que aqui estão, Pai, porque se tudo começa num pensamento, o nosso pensamento tem que estar conectado no Senhor, nas coisas que vêm do alto, na Tua palavra, na Tua verdade. Pai, que nesta noite, em nome de Jesus, toda mentira, Senhor, que tem cauterizado a nossa mente, que tem bloqueado o nosso coração em viver o verdadeiramente o arrependimento, que seja, Pai, em nome de Jesus, convertido nesse momento, porque, Pai, através dos nossos pensamentos é que nós, Senhor, geramos vida nas nossas vidas. E eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, que os Teus filhos, Deus, não irão simplesmente falar, mas que eles irão viver e experimentar de tudo aquilo que o Senhor já tem liberado e preparado para cada um. Faz o Teu querer, faz a Tua vontade, Pai. É o que nós clamamos, é o que nós pedimos, é o que nós declaramos nesse momento, que a dar cada passo, Pai, Senhor, que as intenções possam ser, Senhor, verdadeiramente de viver algo novo na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, é o que nós clamamos, é o que nós pedimos, Deus, um arrependimento verdadeiro, Pai, que não haja simplesmente remorso, que não seja simplesmente filhos levados à emoção, filhos, Deus, movidos por comandos humanos, mas filhos, Deus, que ouviram a Tua palavra, que foram convencidos pelo Espírito Santo e que nessa noite decidem, Senhor, mudar, Senhor, a sua história através do arrependimento. Espírito Santo de Deus, Você tem liberdade para agir no nosso meio, para cumprir no nosso meio tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, e que não seja só aqui, mas que seja, Senhor, aonde quer que o Senhor queira fazer e cumprir. Pai, que seja, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer, Pai, porque nós entendemos que não é muito no falar, mas é naquilo que o Senhor tem para fazer, e nós escolhemos, Deus, viver a Tua vontade, viver o Teu querer, fazer, Senhor, aquilo que a Tua palavra diz. Pai, nós temos a liberdade para escolher, e nessa noite nós escolhemos viver, Senhor, no centro do Teu querer, da Sua vontade. Pai, manifesta em nós a Tua presença, porque, Senhor, nós cremos que o Senhor Deus tem tanto a fazer em nós e através de nós, e basta uma única escolha, uma única decisão. É assim, Senhor, que nós oramos, é assim que nós clamamos, porque nós entendemos que o Senhor se faz presente aqui neste lugar, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua
2 Crônicas 7,14 diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Pois agora escolhi e consagrei esta casa, para que nela esteja o meu nome para sempre, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração perpetuamente. Agora vocês foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Recebam vestes novas e saiam da prisão da acusação e da culpa. E agora vocês podem caminhar como se estivesse saindo desse lugar de acusação, saindo desse lugar de culpa. Caminhem, marchem, saiam da caverna, saiam desse lugar de acusação. O inimigo não tem mais poder para te acusar. Nessa área, o inimigo não te atinge mais. Você é livre. Você é livre para fazer parte do reino de Deus e ser embaixador do reino de Deus nessa terra. Amém? Vocês estão felizes? Continuam felizes? Só que tem uma coisa, um detalhe. O arrependimento, ele é constante. Não é só uma vez. E não é só uma vez por dia, é o tempo inteiro, porque a qualquer momento Jesus pode voltar. E se estivermos com aquele pensamento como escribas e fariseus, de modo algum entraremos no reino dos céus. E todos os dias, Efésios 6:10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados, contra potestades, contra os governantes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, revistam-se de toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Pode apagar as luzes? E agora eu vou estar revestindo vocês com a armadura de Deus. Mas esse exercício vocês têm que fazer sempre. Também não é só uma vez por dia que a gente se reveste com a armadura. É em todo o tempo. Porque em todo o tempo o inimigo está nos atacando com setas da nossa mente. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, venho agora te pedir, Deus, que o Senhor venha revestir o teu povo com a tua armadura, Pai. Pai, coloque neles, Pai, o capacete da salvação, Senhor. Que eles possam estar com os olhos fixos na salvação das almas. E que eles não se apeguem ao mundo natural e não sejam afetados por ele, Senhor. Pai, coloca nos seus filhos a couraça da justiça, da santidade, Pai. Pois se houver um pecado, haverá um buraco nessa armadura. Então reveste-os, Pai, com a santidade, com a couraça da justiça, com o cinto da verdade. Pois sobre a mentira não se chega a lugar nenhum, e sobre a verdade se cresce. Oh, Papai querido, coloca nas mãos dos teus guerreiros a espada do Espírito, que é a tua palavra, que é viva e eficaz, que
que é como uma espada de 2 gumes, que penetra na junção entre a alma e o espírito, e a medula e os ossos. Oh, papai querido, que eles aprendam a manejar essa espada no mundo espiritual. Que não seja uma espada de enfeite, uma espada sem corte, mas afia essa espada, Senhor, para que possam vencer todas as astutas ciladas que o inimigo prepara para os teus filhos. Oh, papai querido, coloca nas mãos deles nesse momento, Pai, o escudo da fé, que os protege contra os dardos inflamados do inimigo, Pai. Que eles saibam discernir, papai, a verdade da mentira, pois o inimigo lança setas que são mentira, que parecem verdades. Oh, papai querido, dê a eles esse discernimento e coloca nos pés deles as botas da prontidão, do evangelho da paz, e por onde eles andarem, que eles venham a estabelecer o teu reino nesta terra. Que eles nunca se esqueçam, Pai, que são embaixadores do teu reino, para avançar no território das trevas e resgatar almas para o reino dos céus, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigada, Deus, por esse momento. Pai, eu oro e agradeço, Pai, que tudo seja para a tua honra e para a tua glória, Senhor.